O regime iraniano está desmoronando internamente e os ratos estão oficialmente abandonando o navio que está afundando. Enquanto o devastador bombardeio dos Estados Unidos continua, relatórios de inteligência revelam que as famílias da mais alta elite e de alta patente da República Islâmica estão atualmente arrumando suas malas e fugindo do país para casas seguras em Omã e na Turquia. Aterrorizados com toda a população esteja prestes a se rebelar. O regime em pânico acabou de mergulhar todo o país em um grande apagão de internet, enquanto inicia uma repressão brutal contra seus próprios soldados desertores. A tentativa desesperada deles esconder a verdade está fracassando espetacularmente. Relatórios de Omã indicam que famílias da elite da República Islâmica estão se mudando enquanto a crise se aprofunda. Uma mensagem circulando de um iraniano em Mascate, Omã, que é a capital de Omã. Essa mensagem alega que as famílias de figuras seniores do regime, incluindo Ali Larazani, Abbas Arghazi e Golem Hossein Mosseini, estão atualmente hospedadas em 2 grandes hotéis da cidade. A mensagem também afirma que outros que conseguiram sair do Irã pela fronteira terrestre com a Turquia foram levados para casas seguras ligadas à embaixada iraniana em Mascate. Segundo a mensagem, centros comerciais em Mascate estão repletos de homens e mulheres iranianos com aparência clerical, supostamente famílias e autoridades do regime. A mensagem ainda alega que a família do comandante da polícia Ahmed Reja também chegou a Omã via Turquia. A mensagem também afirma que figuras envolvidas em redes financeiras ligadas ao regime, incluindo a família Shankani, há muito mantêm escritórios em Omã, supostamente supervisionados pelo primo de Ali Shankani. Então, a mensagem original também traz as coordenadas e a localização no mapa do hotel onde esses autoridades iranianas estão hospedados. Agora, Omã faz sentido. Antes da guerra, as elites iranianas iam ao Catar, mas o Irã tem pressionado o país fortemente em sua retaliação. Isso mostra que Omã é um dos poucos países ainda vistos como amigos pelos iranianos, pois o Irã não os atingiu com tanta força. O ministro das Relações Exteriores de Omã foi fundamental nas negociações antes da guerra. Creio que essa amizade ainda persiste, ao menos por hora. Talvez Omã pense que, com famílias iranianas aqui, o Irã não atacará mais. Isso pode ser verdade, mas os mísseis do regime mostram outra realidade. Veja para onde o Irã lançou mísseis e drones desde o início da guerra. Foram quase 1.800 nos Emirados Árabes Unidos, metade do total lançado pelo Irã. O Kuwait é o segundo maior alvo, com cerca de 600 dirros. Depois temos Bahrein, Arábia Saudita e Catar. E então temos Omã, na verdade, o menor país que foi atingido até agora, apenas 16. Ainda que menor, é chocante, dado quanto o Catar é amigável com a liderança iraniana. Já Israel está realmente envolvido nessa luta contra o Irã. Esse país enfrentou só 400 drones e mísseis, cerca de 10%. Israel lidou com menos mísseis que Emirados Árabes Unidos e Catar. Isso é insano. Esses 2 países estão sendo atingidos sem motivo algum. E isso nos diz tudo o que precisamos saber sobre a estratégia do Irã. O Irã quer garantir que toda a região pegue fogo. Esperam que a dor encerre a guerra e o regime sobreviva. Mas famílias da elite e até clérigos já fazem planos de contingência ou fogem. O vídeo viralizou no Aeroporto Internacional de Toronto, mostrando um clérigo xiita e sua família chegando ao Canadá. E depois, ele foi fotografado marchando no dia de Al-Quds, em Toronto. Nessas imagens, ele confirmou ser do Irã. Quando os clérigos saem, você sabe que algo está errado. E adivinha? Até o regime islâmico sabe disso, pois agora está reprimindo ainda mais do que nas 2 primeiras semanas da guerra, levando a repressão a outro nível. Isso indica uma possível mudança de regime? Não sabemos o futuro. Mas, como ouviram, o presidente Trump disse que a mudança de regime não é um objetivo oficial dos Estados Unidos, apesar das suposições. Na verdade, se olharmos para o Polymarket, que é um mercado de previsões, ele está mostrando atualmente apenas 4% de probabilidade de um regime cair no Irã até o final deste mês. Surpreendentemente, esse número, na verdade, diminuiu à medida que essa operação avançou, o que significa que as pessoas estão realmente acreditando no que o governo está dizendo. E, além disso, a mudança de regime não parece provável, pelo menos por enquanto. Agora, eu gosto de olhar o Polymarket para ver o que o futuro reserva, porque é o maior mercado de previsões do mundo. Os traders colocam dinheiro de verdade por trás de suas crenças sobre como os eventos vão acontecer. Então, as probabilidades que você está vendo não são apenas previsões de especialistas que não têm nada a perder. Elas refletem convicções informadas de verdade, precificadas em tempo real. Política, economia, geopolítica, esportes e cultura. Se o mundo comenta, há mercado sobre isso.
Traders compram posições de sim ou não conforme suas crenças. Suponha que a Polymarket tenha a pergunta: Irã e Estados Unidos vão concordar com o cessar-fogo em 2026? Listada em 38%. Quem acompanha a situação acha que isso é pouco. Pode apostar $1.000 no sim, a 38 centavos por ação. Se houver um cessar-fogo, os $1.000 dessa pessoa se transformam em $2.631. Isso é mais de $1.600 de lucro apenas por analisar situações geopolíticas. E adivinha? Você também não precisa esperar por um cessar-fogo. Se houver um anúncio de progresso, as chances sobem de 36% para 62%. Aí você pode vender sua posição, lucrando mais de $600. É por isso, se você gosta de assistir nossos vídeos, com certeza deveria conferir o Polymarket usando o link na descrição, acessando poly.market/basics ou escaneando o código QR na sua tela. Agora vamos analisar a nova repressão do regime. Este gráfico mostra a conectividade da internet iraniana. Você pode ver pelo gráfico que, quando a guerra começou, houve uma queda significativa, mas ainda assim não chegou nem perto do que vimos em janeiro. Mas agora, bem, esse apagão é quase idêntico ao de janeiro, quando eles massacraram 30 mil pessoas. Isso nos diz muita coisa. Isso significa que o regime acredita que isso se tornou uma questão existencial, e eles estão implementando os mesmos controles que implementaram em janeiro. A repressão não atinge só civis, mas também as próprias forças deles. Sinais de crise interna surgem nas forças de segurança da República Islâmica. Deserção, execuções e profunda desconfiança estão, segundo relatos, se espalhando dentro da estrutura de poder do regime. Relatos apontam que membros das forças do regime afastados do sistema estão sendo punidos, levantando dúvidas sobre a lealdade nas instituições militares e de segurança da República Islâmica. Relatos de punições e até execuções de desertores chamaram novamente a atenção para a situação interna da estrutura de poder do regime. Analistas afirmam que isso pode indicar preocupação crescente com a queda de lealdade entre as forças que sustentam o regime. No fim da semana passada, acho que na sexta-feira, falamos sobre 2 diplomatas da Europa e da Austrália que desertaram para o outro lado. Isso aconteceu depois que os Estados Unidos fizeram um apelo público, basicamente pedindo que diplomatas desertassem do regime e se juntassem aos Estados Unidos para ajudar a derrubar o regime. Embora o objetivo oficial não seja mudar o regime, esse apelo foi feito, e esses 2 diplomatas parecem ter respondido a ele. E eu imagino, e isso é apenas uma opinião pessoal, que essa deserção provavelmente deixou os oficiais do regime um pouco preocupados, e é por isso que eles estão reprimindo ainda mais agora. Vamos voltar ao relatório. As deserções seriam maiores em províncias como Esfahan e Tabriz, e não afetam só as patentes mais baixas. Casos surgem em vários níveis da estrutura de segurança. Relatórios de campo apontam falhas de comunicação e coordenação, aumentando a confusão e desorganização nas unidades. Muitos membros dizem sentir-se usados como bucha de canhão e escudos humanos, enquanto comandantes fogem ou se protegem. A difícil situação econômica de soldados e membros das forças de segurança aumenta o descontentamento, já que muitos estão há meses sem salários ou benefícios. A infiltração e ruptura nas forças de segurança são tão extensas que essas instituições enfrentam uma profunda convulsão interna. A desconfiança e a suspeita dentro da estrutura de segurança do regime estariam em seus níveis mais altos até agora. Uma fonte de segurança diz que muitos membros do CGRI fugiram ou tentaram fugir. Buscas teriam começado para encontrar desaparecidos, e algumas famílias de desertores foram colocadas em prisão domiciliar. Uma fonte alerta que, após a crise, muitos podem se surpreender com o enfraquecimento do aparato repressivo do regime. Isso realmente faz parecer que o regime islâmico está em caos. E talvez esteja. Quero avisar que devemos receber relatos do Irã com cautela, pois tanto o regime islâmico quanto o outro lado estão travando uma guerra de informação. Isso não significa que o governo dos Estados Unidos divulgue essas informações, mas que há muitos com incentivos para derrubar o regime. Às vezes, eles divulgam informações não totalmente verdadeiras. Com o aumento da repressão à internet no Irã, isso tende a ocorrer com mais frequência. Porque é muito difícil confirmar ou verificar informações quando você simplesmente não consegue entrar em contato com pessoas dentro do Irã. Quando você não consegue confirmar nada do que está saindo do Irã. E quando você simplesmente não está recebendo muitas informações vindas do Irã, porque, claro, o apagão da internet, um dos objetivos é garantir que as informações não vazem para o resto do mundo. Apesar de tudo, sempre faremos o possível para excluir informações
que consideramos totalmente falsas. E se estivermos apresentando qualquer informação que não possamos verificar, com certeza avisaremos vocês sobre isso. E claro, como sempre, por favor, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever aqui embaixo. Porque, como vocês sabem, como parte da guerra de informação que está acontecendo, existem bots iranianos que circulam pelo YouTube e outras redes sociais apenas para dar dislike em posts e vídeos que eles não querem que as pessoas vejam. É nesse momento que seus likes e inscrições fazem diferença. Agora quero focar no Estreito de Hormuz. Na semana passada, dissemos que uma coalizão internacional estava se formando para escoltar petroleiros nesse estreito. Bem, o presidente Trump acabou de fazer alguns comentários sobre isso. Então, ouça só. Bem, eles começam logo, mas vai demorar um pouco para chegar aqui. Alguns dos países têm navios caça-minas, isso é bom. Alguns dos países têm um certo tipo de barco que pode nos ajudar. Alguns dos países seriam: ajude a lembrar que basta algumas pessoas para bloquear o estreito. Alguns terroristas. Você não precisa do exército deles, ele está derrotado. Mas tudo o que você precisa são algumas pessoas espalhando minas aqui e ali. Sabe, isso já bagunça tudo. Então, nós precisamos... Na verdade, estou exigindo que esses países venham e protejam seu próprio território, porque é o território deles. É o lugar de onde eles tiram sua energia. E eles deveriam vir e deveriam nos ajudar a proteger isso. Você pode argumentar que talvez nem devêssemos estar lá, porque não precisamos disso. Nós temos muito petróleo. Nós éramos o maior produtor em qualquer lugar do mundo, de longe. Pelo dobro, no mínimo. Agora vejo que é ainda mais. Agora, o Reino Unido pode se juntar em breve à coalizão. Inicialmente, o país afirmou não estar envolvido nesta guerra. A base deles foi atacada e disseram que talvez deixem os Estados Unidos usarem as bases para a defesa, mas não permitirão ações ofensivas a partir delas. E agora parece que eles podem estar se juntando à coalizão, porque assim como os Estados Unidos, o Reino Unido também tem aliados no Golfo. Os mesmos aliados que os Estados Unidos têm. E além disso, esses aliados estão sendo atacados pelo Irã sem motivo algum. E agora, esses aliados estão pedindo ajuda não só aos Estados Unidos, mas também ao Reino Unido. Na verdade, ontem mesmo, o Reino Unido emitiu uma declaração conjunta com países do Golfo, condenando esses ataques iranianos e pedindo uma ação coletiva no estreito. Muitos veem isso como o primeiro passo para a formação de uma coalizão. O Reino Unido possui tecnologias avançadas, como drones ou robôs aquáticos, talvez chamados navios aquáticos, que auxiliam na remoção de minas. Veja só. Os Estados Unidos solicitaram ajuda dos aliados para desminar e manter o Estreito de Hormuz. Bem, os britânicos têm capacidades nesse sentido. A Grã-Bretanha está desenvolvendo um sistema robótico de combate a drones chamado Sistema de Varredura. Temos um navio chamado Ariadne, que é um pequeno barco robótico e pode se conectar com outros elementos robóticos. Então, temos um sistema de minagem de alta tecnologia, tanto para desminagem quanto para minagem, que pode ser utilizado. Por outro lado, a Marinha Real só o possui desde 2025. Não sabemos o quão bom ele é, mas pode ser implantado. O problema é que isso estaria totalmente alinhado com o plano de guerra americano. Seria controverso agora fazer mais do que defender nossos ativos e interesses do Golfo e lidar com as consequências da guerra. Participar de uma operação de contraminagem no Golfo pode ser visto como ajudar os americanos na guerra, o que será politicamente controverso na Grã-Bretanha. A França é um caso mais complexo. Possui um porta-aviões no leste do Mediterrâneo e anunciou que não mudará de rumo nem seguirá para o estreito. Esse anúncio foi feito porque muitas contas no Twitter espalhavam desinformação, dizendo que a França enviaria vários navios de guerra para o estreito. Por isso, a conta francesa fez o anúncio para esclarecer a situação. Mas isso não significa que a França afirmou que não participará da coalizão. Isso só mostra que eles já tinham porta-aviões e que ele não recebeu ordem para mudar de missão. Vai continuar no leste do Mediterrâneo. Hoje, enquanto assistem ao vídeo na segunda-feira, os ministros das Relações Exteriores da União Europeia estarão reunidos para discutir a coalizão. Teremos mais informações após a reunião. Com certeza falarei disso em um próximo vídeo. Mas além de tudo isso, ontem à noite, o Trump realmente pediu diretamente à OTAN para ajudar, porque a situação no estreito está realmente escalando. Ouçam só. Eles fazem o necessário, mas acredito que estarão prontos em algum momento. Mas nós estamos indo muito bem em relação a toda essa situação no Irã.
Estamos conversando com outros países sobre trabalharem conosco na patrulha do Estreito. Acho que estamos tendo boa resposta. Se conseguirmos, ótimo. Se não, tudo bem. Mas lembre-se, por exemplo, em muitos casos, os países da OTAN, nós sempre apoiamos a OTAN. Estamos ajudando eles com a Ucrânia. Tem um oceano entre nós. Não nos afeta, já os ajudamos. Seria interessante ver qual país não nos ajudaria com um esforço tão pequeno, que é apenas manter o estreito aberto, e em comparação, é pequeno porque o Irã tem muito pouco poder de fogo. Veja só, talvez você não esperasse por isso. A Ucrânia está ajudando os Estados Unidos e aliados no Oriente Médio, principalmente em relação a drones. Veja, há 4 anos a Ucrânia vem lutando contra drones russos, que na verdade são drones iranianos, que o Irã ajudou a Rússia a construir. Bem, adivinha só, após 4 anos enfrentando drones russo-iranianos, a Ucrânia desenvolveu expertise e tecnologia para interceptá-los de forma muito econômica. Vou explicar o que quero dizer. Esses drones custavam cerca de $30 mil, até talvez $50 mil, dependendo da tecnologia que eles tinham. Sabe, alguns são de especificação baixa, outros são de especificação alta. A Ucrânia construiu interceptores que custam menos de $10 mil. Isso mostra que a Ucrânia pode lançar esses drones e ainda lucrar, sem considerar os danos causados por um Shahed. Isso é realmente insano. Agora, um dos drones interceptadores usados pela Ucrânia é o Wild Hornets. Eles são realmente insanos. Veja só. Então é assim que você para um drone iraniano. Esse é o drone interceptador ucraniano chamado Sting, que voa a mais de 300 km por hora. Esse é o mesmo drone interceptador que o Pentágono, os Estados Unidos e aliados do Golfo querem comprar. Enquanto drones Shahed iranianos atingiram bases militares dos Estados Unidos, áreas civis e petroleiros em todo o Oriente Médio nas últimas semanas. Aqui você vê como funcionam esses drones interceptadores. Eles decolam como drones comuns e podem pairar aqui. Quando o piloto vê o alvo a interceptar, pode atingir até 300 km por hora apenas se inclinando para a frente no ar. Os Estados Unidos e aliados do Golfo querem esses interceptadores de drones porque os ucranianos aprenderam a produzi-los de forma muito barata. Esse drone custa cerca de $2 mil para ser fabricado. Isso se compara aos interceptores de mísseis de $4 milhões americanos, em que Estados Unidos e aliados do Golfo confiam para bater drones iranianos bem mais baratos. Pilotar esses drones exige pilotos experientes e testados em combate. Esses podem ser alguns dos que são chamados pelos Estados Unidos e seus aliados para ajudar a defender suas bases militares. Enquanto o governo ucraniano não mudar a política oficial para autorizar a exportação desses interceptadores de drones e o envio dos pilotos, esses ucranianos seguirão defendendo a Ucrânia dos ataques de drones russos. E adivinha? A Ucrânia já mandou especialistas ao Oriente Médio para atuar com o exército dos Estados Unidos, países do Golfo e Israel. O Irã está furioso com isso. Políticos iranianos ameaçam publicamente a Ucrânia, afirmando que ela se tornou alvo legítimo por apoiar Israel. A ironia disso é impressionante. Veja, o Irã tem vendido mísseis para a Rússia esse tempo todo, vendido drones para a Rússia e até enviado iranianos para a Rússia para ajudar a construir uma fábrica de Shahed. Pela lógica iraniana, o Irã sempre foi alvo legítimo para a Ucrânia. Os iranianos não gostam de provar do próprio veneno. Agora, vem a parte mais chocante. Se observarmos os especialistas ucranianos enviados ao Oriente Médio este ano, a Ucrânia deu mais ajuda militar aos Estados Unidos do que recebeu dos americanos. Ouça. A Ucrânia agora forneceu mais ajuda militar aos Estados Unidos este ano do que os Estados Unidos forneceram à Ucrânia. Zelensky disse ao New York Times que os Estados Unidos solicitaram ajuda anti-drones na última quinta-feira. No dia seguinte, ele enviou drones interceptadores e uma equipe de especialistas em drones para ajudar a proteger as bases dos Estados Unidos na Jordânia. Agora, o Times também revelou uma fonte no governo ucraniano dizendo a eles que Washington forneceu apenas 600 mísseis Patriot durante toda a guerra. Agora, aparentemente, e obviamente, existe a névoa da guerra e tudo mais, não temos 100% de certeza, mas aparentemente eles usaram mais de 800 interceptadores Patriot só nos últimos dias no Oriente Médio. Agora, isso destaca, se for verdade, o quão pequenas foram essas doações no período em questão, por mais essenciais que tenham sido.